Jovem Nerdáceos! O objetivo deste vídeo é mostrar como Thanos conseguiu as joias do infinito e também mostrar um pouquinho da sua personalidade. O Thanos, ele pertence a uma civilização ultra avançada. Ele nasce em um satélite natural chamado Titã. A grande obsessão de Thanos é pela Senhora Morte. Ele deseja presenteá-la com a destruição de metade da vida existente em todo o universo. Só assim que ele vai conseguir deixar ela satisfeita e vai poder ficar ao lado dela, que é o maior sonho de Thanos. E para cumprir este objetivo de forma plena, ele foi consultar o Poço Infinito. Neste poço ele conseguiu contemplar as profundezas da sabedoria. No passado, Thanos já tinha utilizado as joias do infinito, mas ele não tinha o conhecimento necessário para utilizar elas em sua potencialidade. E agora, com a imersão que ele fez aí no Poço do Infinito, ele tem todo o conhecimento e amplitude para utilizar realmente as joias do infinito aí em sua máxima potência. A primeira joia que Thanos vai conseguir pegar aí tá com um personagem chamado Intermediário. Ele está preso no nexo da realidade, reino partilhado pelo caos e pela ordem, que são duas entidades. E aqui é interessante perceber o aspecto político de Thanos, né? Porque ele chega para conversar com o Intermediário como se fosse salvar ele. Para tudo! Olha só, neste diálogo com o Intermediário, ele chega a comentar para ele que ele serve a morte, mas é uma posição que ele abomina. Ele não gosta. Então segura essa info aí que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais disso. Bom, olha só, aí o Thanos sabe que ele está preso, mas dentro dessa bolha o Intermediário consegue utilizar os poderes dele. Então a proposta de Thanos é o seguinte: enquanto ele joga os raios dele do lado de fora, o Intermediário usa o poder do lado de dentro. E aí eles executam um plano que funciona. E aí o Intermediário fica feliz pra caramba, sai lá da prisão dele, e aí ele fala pro Thanos: poxa, eu vou te presentear, né? Aí, não posso te presentear, não posso confiar em você. Você falou que serve a morte, mas você abomina isso? Poxa, só que aí, né, não contava com a astúcia do Titã. Porque na verdade, naquele nexo, né, o lugar que ele está aí, que é o nexo, os poderes dele eram anulados. Então, ele não tinha... ele estava indefeso ali, na verdade, né? Então, foi uma medida aí de segurança utilizada pelas entidades de caos e ordem. E aí ficou fácil para o Thanos pegar a sua primeira joia do infinito, né? A joia da alma. Bom, o Thanos, né, como ele se acha até, né? Ele fala assim... o Thanos, ele é um daqueles seres excepcionais que está fora da influência do destino. Ou seja, nem caos nem ordem podem influenciá-lo. Olha que foda isso. E ele deixa o Intermediário sozinho e ainda diz que provavelmente na próxima prisão dele ele não será tratado de forma tão confortável. Bom, aí o caos e a ordem aparecem para tomar satisfação do Intermediário, né? Ficou com um problemão aí. Além de ficar na mão dos caras, está sem a joia. Bom, lembra aquela parte que o Thanos falou que ele abominava servir a morte? Pois bem, não é que ela aparece com um lacaio para tomar satisfação dele? Fala, como assim, cara? Você tá devoto ou não a mim? Que história é essa? E aí o Thanos fica pianinho e fala, não, isso aí foi só porque precisava enganar o cara lá para pegar a gema. Tô servindo, fica tranquila, nada a ver. Isso aí foi só uma jogadinha ali. Aí a morte e o lacaio ficam satisfeitos, vazam. E aí ele pensa e fala, bom, aconteceu exatamente como eu previ. Ela está me monitorando. Então, olha a sacada estratégica do cara. Ele utilizou essa frase, além para enganar o cara, também para testar se a morte estava monitorando ele. Malaco, né? Porque aí ele pensa, né? Porque não pode mais ficar falando, né? Senão ela está monitorando tudo. Ele pensa e fala assim, bom, então eu não posso ficar revelando meus verdadeiros objetivos. Então isso mostra como ele tem uma pegada estratégica.
Só para situar, no universo cinematográfico da Marvel, essa joia, a joia da alma, que fica no meio da manopla, ela ainda não foi identificada até o momento, tá? Pelo menos aí, antes dos Vingadores Guerra Infinita. Agora o Thanos ele vai para o planeta chamado Tamarata. Esse mundo é considerado estratégico nos planos de defesa aí de 5 federações. Então, por ser um lugar estratégico, obviamente, ele vive sempre sendo conquistado e reconquistado. É um planeta aí com muitas batalhas. Nesse planeta vive um maluco chamado Campeão, o Champs. Bom, ele vive tretando lá e ele é invencível, porque ele tem uma porra de uma joia na testa, né? Que é a joia do poder, tá? Bom, mas o Thanos sabe que ele é um ignorante, né? Ele utiliza a joia apenas em sua força bruta. Ele não, né, em sua superficialidade. E aí ele chega e fala: "Ô campeão, vamos trocar uma ideia aqui?" Como o Thanos não é besta, né? Ele chega falando a língua do cara, que é treta pura. E aí, obviamente, o campeão, que se acha o máximo, vai pra cima dele. E é exatamente o que o Thanos quer. Por incrível que pareça, o Thanos controla toda a luta. Até que chega um ponto que ele prefere utilizar um campo de força. Aí o Champs fica puto, né? Ele pega um impulso quase fora do planeta para dar um super soco no Thanos. Quando ele está se aproximando com o super soco para acertar o Thanos se teletransporta. E o soco do Champs destrói o planeta. Olha que sem noção este maluco. E aí não é que o imbecil do Champs fica felizão achando que acabou com o Thanos, mas na verdade ele acabou com o planeta. E ele não tem onde ficar, fica vagando ali. E o Thanos malaco vai lá com a sua cadeirinha e fala: "Falou aí, cara, eu vou nessa", né? Esperto. E aí o cara fala: "Meu, o Champs, peraí, pô, vai me deixar aqui?" Aí que a Thanos, quer rir? Tem que fazer rir. Era tudo que Thanos queria, né? Agora é só dar a joia e ele leva o Champs aí para algum planeta. E aí o Champs pensa: bom, não tem saída, né? Toma a joia. Acreditem ou não, o Thanos é um personagem que honra a sua palavra. No fim, ele acaba dando uma sacaneada, porque ele pega o pobre do Champs e ele joga no planeta. Mas ele não garante a sua queda. A joia do poder no universo cinematográfico da Marvel foi encontrada no filme dos Guardiões da Galáxia, o primeiro, e foi utilizada na trama do filme. E no final aí fica guardada com a Polícia Estelar dos Nova. Agora que o Thanos tem 2 joias, né? Ele vai aí pegar a terceira joia, né? A joia do tempo, com o Jardineiro. Este personagem ele gosta aí de ficar curtindo as plantinhas do seu jardim e ficar na paz, de boa. Bom, e como a notícia corre, o jardineiro já sabia porque que o Thanos estava ali. Mas aí o jardineiro já começa a treta aí, utilizando suas plantas para tentar sufocar o Thanos. Mas o que ele não sabe é que a morte aumentou aí o poder do Thanos 10 vezes, né? Para que ele pudesse cumprir a missão. Esse aí foi um dos recursos aí dados por ela, né? Olha só, como o Thanos estudou a fundo as joias do infinito, ele mostra para o jardineiro como ele era um amador. Repara só. E o Thanos explica, né, que na verdade ele utilizou aí a joia para perpetuar o tempo no seu jardim. Por isso que era um jardim avançado e evoluído. Inconscientemente ele trabalhava aí o tempo no jardim. Mas ele mal sabia que estava controlando o tempo. Era pura ignorância de conhecimento mesmo. E olha o Thanos diplomático. Ele fala assim: poxa, eu lamento a perda do seu jardim, né? Tão bonito esse jardim, eu lamento. Mas você não ouviu minhas palavras. Ou seja, foi decisão sua, meu irmão. O vacilo foi seu. Eu sou um cara legal. Bom, aí vem uma loucura, né? O jardineiro aparece zoado pelas plantas. Olha a cara dele aí, meu. Bom, isso tudo porque o Thanos utilizou a Pedra do Poder, aquela do Champs, para fazer com que a Pedra do Tempo, que estava na testa aí do jardineiro, alcançassem níveis de forças com as quais ele nunca sonhou. Níveis fora do controle dele. Por isso que ele ficou daquela maneira. Aí o Thanos até admite
que sente até uma certa vergonha de transformar o seu maior dom no instrumento de sua destruição. Essa joia, ela está em posse aí do Doutor Estranho, né? Está lá junto com o Olho de Agamotto. Bom, e agora o nosso sabichão titã, ele vai ao encontro do colecionador, que ele sabe que lá tem uma joia que está parada. Thanos, ele fica receoso com o colecionador, né? De repente do cara utilizar a joia. Então ele fica com um plano B na manga e ele fica ali no espaço quietinho, aguardando uma reação do colecionador. Aí surge algo inesperado. O corredor aparece e ele é o irmão do colecionador. Ele utiliza uma joia, que é a joia do espaço, na sua cabeça. E ele é muito rápido e dá um apavoro no Titã. Nesse momento que o Thanos já está bem ferrado, aí, não consegue fazer nada, eles começam a trocar uma ideia sobre as joias. Aí o Thanos começa a compartilhar um pouquinho do conhecimento que ele tem com o corredor. Que na verdade, as joias do infinito eram um ser supremo, um ser solitário de poder ilimitado. Tem até essa ilustração aí que mostra de forma bem interessante as 6 joias do infinito aí compondo um ser superior. Bom, o fato, meus amigos, é que Thanos, nesse tempo aí que ele ficou dialogando com o corredor, na verdade ele já estava tramando algo, né? Olha que loucura, Thanos utiliza a joia do tempo para avançar em 1 milhão de anos e mostrar para o corredor que ele utilizava a pedra do espaço de maneira inocente. Aí ficou fácil pegar a joia. Para finalizar, ele ainda transforma o corredor em um bebezinho, ou seja, ele retrocede aí no tempo. O Thanos não é tão maldoso assim, né? Ele não ia deixar um bebê vagando por aí. Ele pega o bebezinho e vai ao encontro do colecionador. Porque o nosso amigo corredor, na verdade, é o irmão do colecionador. Bom, essa joia, que é a joia do espaço, ela foi utilizada aí pelo Caveira Vermelha na construção do seu exército no primeiro filme do Capitão América. E também foi utilizada no filme dos Vingadores, né, para criar aquele buraco em Nova York, porque essa joia, a joia do espaço, ela tem uma relação com o poder de teletransporte. Bom, como a gente viu no final dos Vingadores, essa joia atualmente está em Asgard. Agora não tem mistérios, né? Olha como o cara pensou em tudo. Ele vai trocar o irmão bebê pela joia. Porque o colecionador, ele deixa a joia paralisada lá, ele nem sabe usar. Porque ele é um obcecado por colecionar coisas. O colecionador sabe que a vida do seu irmão depende da troca, e ele a realiza. Mas ele pede um favor a Thanos, que não interfira na existência dele e da criança. Uma simples negociação resolveu o problema do Thanos. No filme Thor 2, Thor consegue pegar essa pedra e no final do filme ele deixa com o colecionador. Agora o Thanos está com tudo, está com as 5 joias, só falta uma. E essa uma está com o chamado Grão-Mestre, esse cara que está em posse dela aí, e é um cara maníaco por jogos. E olha como esse Grão-Mestre ele não é bobo nem nada. Ele criou um mecanismo de segurança, domo, vamos assim dizer, for rompido, a joia automaticamente vai ser teletransportada para um lugar desconhecido. Portanto, não dá nem para pensar em jogar sujo, né? Tentar tirar dele. O outro ponto é que se ele morrer, esse mecanismo vai funcionar da mesma maneira, né? Porque ele conseguiu aí relacionar os seus sinais vitais com esse domo. Bom, e para tornar o duelo aí mais interessante, o Grão-Mestre propõe a Thanos que ele aposte as 5 joias que ele tem em mãos. Thanos concorda. O jogo em questão é um duelo com armaduras avançadas em um labirinto meio nóia. Esse labirinto funciona como uma arena, é como se fosse um jogo na Matrix, como se fosse uma realidade virtual. Enfim, aí rola muita treta e muita batalha entre os dois neste campo.
Mas aí, em um determinado momento da batalha, o Thanos aparece pedrificado, meio que paralisado. E o nosso amigo Grão-Mestre já se enche todo, né? Já se convenceu que venceu a batalha. Mas era fake. E um golpe de surpresa ele consegue vencer o Grão-Mestre. No fim das contas, o Thanos revela que ele tinha 1000 maneiras de pegar a joia, mesmo com aquele sistema de segurança. Porque ele tinha 5 joias. De alguma forma ele poderia combiná-las para pegar. Mas ele jogou o jogo justo aí do cara e ele venceu. Bom, vamos entender um pouco aí como que essa joia da mente está no universo cinematográfico da Marvel. Bom, essa joia já foi emprestada por Thanos para Loki utilizá-la nos Vingadores. Não sei se você lembra, é com ela que ele consegue dominar, por exemplo, o Gavião Arqueiro, tá? E aquele doutor também, o Eric Selvin. Bom, no final dos Vingadores, essa joia ficou com a SHIELD, né? E, consequentemente, no Capitão América, o Soldado Invernal, ele foi parar nas mãos do Barão Strucker. E depois, né, dos Vingadores 2, acabou aí ficando na testa do Visão, tá? E aí, deu para entender como que ele conseguiu todas as joias do infinito nos quadrinhos? Pois bem, deu para entender também um pouco da personalidade dele, né? A diplomacia, a estratégia. E aí, gostou do vídeo? Dá um curtir, ajuda o canal, se inscreve aí e até o próximo programa.